motivo religioso básico da natureza e liberdade se tornou o motivo prevalente desde o Renascimento e principalmente ali no Iluminismo até os nossos dias. E não é sem razão que é um motivo religioso básico que vai contar com uma série de pensadores seguindo os seus preceitos. E um desses pensadores é o francês René Descartes. Quem foi este grande homem e grande pensador? Bem, ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. E, educado por jesuítas, cresceu como filho leal à Igreja Católica Romana. Ele especializou-se em matemática e começou seu trabalho em uma época na qual o poder monolítico da Igreja tinha desmoronado e os sistemas medievais e as estruturas políticas da Europa tinham mudado. Agora os tempos eram outros. A Igreja Católica Romana já não tinha mais o mesmo poder que ela usufruiu na Idade Média. E tudo já tinha mudado politicamente, economicamente e religiosamente na Europa. E uma dessas mudanças refere-se ao cenário intelectual da época de René Descartes, que foi o século XVII, que ficou conhecido como a Era da Razão. E naquela época, as pessoas se perguntavam coisas como: em tempos turbulentos, em que deve-se acreditar? Onde deve-se colocar a fé? Nas doutrinas do catolicismo romano, no protestantismo, na própria pessoa? Era uma época de intensas dúvidas, de pessoas buscando encontrar algo que as permitissem ter um norte em suas vidas. Então essas perguntas eram naturais naquele tempo, tão controverso, tão turbulento. E esse cenário abriu caminho para que as pessoas se tornassem céticas sobre a existência da verdade. Afinal de contas, se nenhuma das coisas existentes, das doutrinas existentes, das ideologias existentes pode me apontar a verdade da forma que eu gostaria, então essa verdade não deve existir. Deve ser algo que pertence a cada um individualmente. E dentro disso, muitos pensadores dessa época eram filósofos e matemáticos. Por isso, eles frequentemente recorriam às verdades matemáticas como método para conhecer a realidade. Então, num ambiente em que você não consegue encontrar respostas para as grandes perguntas sobre a vida, e você tem muitos ali filósofos e matemáticos, a matemática surge como aquele meio pelo qual você poderia descobrir as respostas que você tanto precisa. Então a matemática era vista como a vanguarda da ciência, a área que libertava definitivamente o pensamento humano das crenças transcendentes em geral e do Deus bíblico em particular, tanto em sua visão católico-romana quanto protestante. Então, a matemática nessa época de Descartes, na Era da Razão, ela vai ser aquilo considerada como uma linguagem universal, que não é contaminada por concepções transcendentais. Lembre-se de que, no motivo religioso básico da natureza e da liberdade, as crenças transcendentais são tidas como superstições, como crenças infundadas, rústicas, que pertencem a pessoas que não têm uma visão científica do mundo. Então a matemática surge como aquela linguagem que tem dentro de si a possibilidade de livrar as pessoas dessas crenças absurdas, dessas crenças supersticiosas, tidas como dessa forma, e aí permitir com que você efetivamente conhecesse a realidade como ela é e obtivesse as respostas para as suas perguntas. Então, mais uma vez, nessa visão, a matemática era o padrão mais elevado de racionalidade e, portanto, a autoridade máxima para definir a verdade. E essa concepção ficou conhecida na filosofia como racionalismo e será a marca do século XVII. Não é à toa que lá no ensino médio você estudava coisas como o plano cartesiano, proposto originalmente por René Descartes.
E agora você entende porque o plano cartesiano faz parte do estudo da matemática, porque era a linguagem dos pensadores daquela época. E especificamente, o que será que Descartes pensava? Bem, ele passa a se interessar pelo debate intelectual para encontrar aquilo em que indubitavelmente pode-se acreditar. Mais uma vez, relembre que Descartes vivia numa época de incertezas, de dúvidas, de busca por questões norteadoras que fizessem sentido à vida das pessoas. Então, Descartes vai ser uma das pessoas que, imbuídos desse propósito típico do seu tempo, vão se dedicar a procurar aquilo em que se pudesse acreditar. Lembrando que as concepções transcendentes, especialmente aquelas calcadas no cristianismo, estavam sendo paulatinamente deixadas de lado, porque eram identificadas como coisas supersticiosas, sem sentido e algo do tipo. É aquela separação entre fé e razão contra a qual Tomás de Aquino lutou. Bem, e dentro da concepção do motivo religioso básico da natureza e liberdade, Descartes defendia que a existência humana dividia-se entre corpo material e alma pensante. Veja que impressionante, nós agora estamos falando do século XVII e nós estamos voltando lá aos filósofos da Grécia Antiga. Olha os ecos lá da Grécia Antiga aqui em pleno século XVII. É aquilo que eu falei em vídeos anteriores. As ideias, uma vez que surgem e têm grande aceitação, elas não desaparecem, elas se transmutam, elas se adaptam aos tempos, mas elas vão e voltam. E aqui nós temos isso novamente. Pleno século XVII, René Descartes recorre a um pensamento que nós já vimos lá na Grécia Antiga. E dentro dessa concepção de Descartes, ele vai dizer que o corpo pertencia à natureza, ou seja, ao mundo imanente, perfeitamente explicado pelo pensamento matemático. Aqui nós temos o motivo religioso básico da natureza e da liberdade, que, como nós vimos anteriormente, vai dizer que o intelecto humano é capaz de identificar a realidade tal como ela é. E aqui Descartes vai dizer o seguinte, olha, é isso mesmo, e a linguagem pela qual essas verdades sobre a natureza vão emergir é a linguagem matemática. Já a alma, para Descartes, era uma entidade autônoma, independente de qualquer coisa para existir. Era na alma que o pensamento ocorria. E a dúvida é um elemento do pensamento, sendo um aspecto da alma. Assim, Descartes defendia que todos deveriam duvidar de tudo continuamente. Então, veja, nós poderíamos dizer nesse ponto que Descartes era um cético, e nesse sentido ele era um cético. Mas o ceticismo de Descartes tinha uma razão de ser. Ele se casava com a lógica do pensamento dele. Não era um ceticismo per se, algo que ele defendia porque outras pessoas do seu tempo também defendiam. Ele estava casado dentro do sistema filosófico, dentro da cosmovisão do próprio René Descartes, que por sua vez era assentada na cosmovisão dada pelo motivo religioso básico da natureza e da liberdade. Então, a partir desse ponto, Descartes vai dizer o seguinte, ora, quem duvida, pensa. E se ele pensa, ele é. Ou seja, ele existe. Ele é um ser que está num estado de existência. Logo, para Descartes, o ponto de partida para qualquer filosofia é a certeza sobre a autoconsciência. E aí vem uma frase muito famosa de Descartes, que mais uma vez as pessoas costumam citar sem entender que essa frase faz sentido dentro desse sistema de pensamento que o filósofo estruturou, que é aquela famosa frase cogito ergo sum. Vem do latim e que vai dizer penso, logo sou. Esse sum no latim é essa ideia, logo sou. Nós já vimos aqui o significado do ser em termos filosóficos, e que essa frase foi traduzida aí como penso, logo existo, mas num sentido mais literal, mais fiel ao latim, seria penso, logo
sou. Então, essa ideia de Descartes, manifestada por essa frase, é perfeitamente consistente e coerente com essa estrutura do pensamento dele. Então, é muito importante que você saiba, quando você vier com as citações, penso, logo existo, você saber de onde isso saiu, e entender o que Descartes realmente acreditava e por que ele pensou o que ele pensou, sabendo que isso aconteceu porque estava calcado lá em algo maior, que era um motivo religioso básico da natureza e da liberdade. Então, era isso que nós temos para falar sobre os principais aspectos do pensamento de René Descartes. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo.